Muito bem, pessoal, vamos então fazer exercícios dessas matérias, desses crimes que nós já vimos até este presente momento. Então pode colocar aí na tela, diretor. Olha aqui, crimes contra a dignidade sexual. Nós vamos começar com uma prova de juiz. Nossa, professor, prova de juiz é muito complicado, né? Não, galera, não tem nada de complicado. Com tudo que a gente aprende aqui nas nossas aulas, vocês vão ver que não vai ter nenhuma dificuldade essa parte aí, essas questões, ainda que elas pareçam um pouco mais difíceis. Olha só o primeiro item, a revogação, e a gente vai analisar cada item aqui à parte. A revogação do crime de atentado violento ao pudor, previsto no artigo 214 do Código Penal, pela Lei 12.015 de 2009, implica na ocorrência da chamada abolitio criminis. Pessoal, muita atenção, o que vai ser? Vem comigo, uma abolitio criminis. A abolitio criminis é quando nós temos a revogação do tipo penal. Então a gente tem um tipo penal lá, que era o artigo 214. Veio o legislador e falou, olha, revogado, está revogado esse dispositivo. Beleza. Só que a abolitio criminis não é a mera revogação do tipo penal. Eu tenho que ter a revogação do tipo penal e a supressão material da conduta. O que é a supressão material da conduta? É quando uma conduta deixa de ser crime. O legislador fala, olha, essa conduta não é mais crime, acabou. Não existe mais essa conduta, essa conduta não pode mais ser considerada um fato típico. Então, para que haja abolitio criminis, é necessário a revogação do tipo penal e a supressão material da conduta. Quando a gente vai para o atentado violento ao pudor, eu pergunto aos senhores, houve a revogação do tipo penal? Houve. Tá aqui, é o que a questão fala, certinho. A Lei 12.015 revogou o artigo 214 do Código Penal, que era o atentado violento ao pudor. Mas o segundo ponto, essa revogação implicou na abolitio criminis do atentado violento ao pudor? Não. Por que não? Porque a conduta que era descrita no artigo 214 do Código Penal, agora ela está prevista no artigo 213 do Código Penal. Que crime é o artigo 213 do Código Penal? Estupro. Então antes eu tinha um crime que era o crime de estupro, que era constranger mediante violência ou grave ameaça alguém à prática de conjunção carnal. Conjunção carnal é a penetração do pênis na vagina da mulher. E eu tinha o crime de atentado violento ao pudor, que era o constrangimento mediante violência ou grave ameaça à prática de qualquer ato libidinoso. Pode citar aí sexo anal, sexo oral, masturbação, toques íntimos. Tudo isso serão atos libidinosos. Até o beijo lascivo é considerado atos libidinosos. Muito bem. Veio o legislador e falou, olha, essa conduta do atentado violento ao pudor, vamos botar no artigo 213. Então, o legislador, ele juntou as condutas. Antes eram separadas, estupro e atentado violento ao pudor. Agora está tudo junto. Estupro e atentado violento ao pudor no artigo 213. E tudo virou estupro. Então, quando a questão vem e fala, olha, a revogação do crime de atentado violento ao pudor, previsto no artigo 214 do Código Penal pela Lei 12.015, implica na ocorrência da chamada abolitio criminis? Errado. Não houve abolitio criminis. O que houve é o que nós chamamos de continuidade típico normativa. Contrário também dá, continuidade normativo típica. Pessoal, o que é a continuidade típico-normativa? É exatamente quando eu tenho um tipo penal que é revogado, mas a conduta descrita nesse tipo penal passa a ser abarcado por outro tipo penal. É o que aconteceu exatamente aqui no atentado violento ao pudor. Portanto, item 1 está errado. Item 2. O agente que mantém conjunção carnal com menor de 14 anos comete o crime de exploração sexual previsto no artigo 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente? Errado. Errado. O agente que mantém conjunção carnal com menor de 14 anos pratica, obviamente, o estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A do Código Penal. Muito bem. Terceiro item. A ação penal para os crimes contra a dignidade sexual, regra geral, é privada.
procedendo-se, todavia, mediante ação penal pública condicionada à representação, se a vítima é menor de 18 anos. Essa questão está absolutamente errada. Professor, mas essa prova é de 2013. Lá em 2013, essa questão era correta? Não, essa questão já era errada lá, porque os crimes contra a dignidade sexual não eram, regra geral, de ação penal privada. Eles eram, alguns deles, a exemplo do próprio estupro, eram crimes de ação penal pública condicionada à representação. Vem comigo, o crime de estupro de vulnerável, não. Esse daí sempre foi de ação penal pública incondicionada. Mas o estupro, por exemplo, até 24 de setembro de 2018, era um crime de ação penal pública condicionada à representação. Houve, então, uma alteração nos requisitos de procedibilidade da ação penal. Não depende mais de representação da vítima. Beleza? A questão está errada. Por quê? Porque a ação penal para os crimes contra a dignidade sexual, e agora são todos, eu repito, todos os crimes contra a dignidade sexual são crimes de ação penal pública incondicionada. Tá bom? Todos os crimes contra a dignidade sexual são crimes de ação penal pública incondicionada com o advento da Lei 13.718 de 2018. Artigo, porque ela alterou, o artigo 225 do Código Penal. Portanto, essa questão também está errada. Número 4. O agente que, no interior de sua residência e com a finalidade de satisfação de sua própria lascívia, pratica automasturbação na presença de menor de 18 anos, comete o crime de ato obsceno, previsto no artigo 233 do Código Penal? Errado. Esse daqui é um crime que nós ainda vamos falar. Nós estamos diante do artigo 218-A do Código Penal, que é a satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Beleza? Então, todos os itens aqui estavam errados. Questão número 2. Madame Pink, recém-casada, procura o médico ginecologista para realizar exames preventivos de rotina. Antes de iniciar o exame, o médico pede que a paciente se dispa. Logo, após ela se deitar na maca ginecológica, acaricia sua vagina e nela introduz seu dedo. Nesse caso, o médico responderá por letra A, estupro de vulnerável, letra B, estupro, letra C, assédio sexual e letra D, violação sexual mediante fraude. E aí, pessoal, qual que é essa situação? Vem comigo. Primeira coisa que eu pergunto, a Madame Pink aqui, que é o caso aqui da história, ela por acaso era vulnerável? Ela tinha menos de 14 anos? Ela, por uma enfermidade ou doença mental, ela não tinha discernimento para a prática de ato sexual? A questão não fala isso. Por qualquer outra razão, ela não tinha possibilidade de oferecer resistência? A questão não fala isso. Ela não era vulnerável. Se ela não era vulnerável, eu não posso dizer que teve estupro de vulnerável. Letra B, diz que é estupro. Por acaso houve violência ou grave ameaça? A questão fala em algum momento que teve violência ou grave ameaça? Não. Estupro é o constrangimento mediante violência ou grave ameaça. Então, já vamos excluir aqui, olha, não há que se falar em estupro de vulnerável, não há que se falar em estupro. E assédio sexual? Será que isso foi um assédio sexual? Pessoal, assédio sexual, como a gente já viu, tem que ter uma relação de hierarquia no serviço público ou de ascendência em razão de emprego, cargo ou função. Ou seja, é o chefe em relação ao seu subordinado. Isso que vai ser assédio sexual. É aquela importunação, aquele constrangimento gerado do chefe em relação ao seu subordinado. Tanto que não é possível subordinado em relação ao chefe, ou entre pessoas da mesma hierarquia. Assédio sexual, chefe em relação ao subordinado. O médico, ele tem alguma relação de hierarquia ou de subordinação em relação a essa Madame Pink? Claro que não, pessoal. Ele não é empregado dela. Muito menos ele vai ser um superior dela para que possa praticar assédio sexual. Portanto, não é assédio sexual. O crime que nós temos é a violação sexual mediante fraude. E este é o caso clássico da violação mediante fraude. Por quê? Porque a violação sexual mediante fraude é aquela fraude que vai de alguma maneira impedir ou dificultar a livre manifestação de vontade da vítima. Imagina você chega no médico, o médico fala, tira a roupa. Vamos supor que ele nem precisa que você tire a roupa para te examinar. Mas o cara é o médico.
Você acha que aquilo faz parte do exame. Aí esse médico começa a tocar as partes íntimas dela. Ela, pô, isso aqui faz parte do exame. E ela é enganada, ele usa da fraude. Este é um caso clássico de violação sexual mediante fraude. Beleza, pessoal? Portanto, temos aí questão número 2, letra D, violação sexual mediante fraude, que está prevista no artigo 215 do Código Penal. Questão número 3. No dia 23 de abril de 2013, Jailson, aproveitando que sua esposa havia saído de casa para fazer compras, decidiu ir até o quarto de sua enteada, Jéssica, que à época contava com 19 anos de idade. Ao perceber que Jéssica estava dormindo, Jailson é o pervertido, galera. O Jailson aí é o mala. Ou seja, o Jailson é o padrasto de Jéssica. Ao perceber que Jéssica estava dormindo, Jailson se aproximou de sua cama, apalpou seus seios e começou a acariciar sua vagina por dentro da calcinha. Ocorre que, nesse momento, o irmão de Jéssica chegou à casa e, ao presenciar a cena, começou a gritar, momento em que Jailson se afastou da jovem e fugiu. O tipo penal em que incorreu Jailson, sem analisar se o delito teria se dado na forma consumada ou tentada, vem comigo, qual crime Jailson cometeu? Ele aproveitou que a sua enteada, de 19 anos de idade, estava dormindo, ele chega perto dela, chega na cama dela e começa a acariciar os seus seios, acariciar as suas partes íntimas. E aí, qual crime ele praticou? Ele praticou algum crime? Claro, pessoal, claro que ele praticou. Ele praticou estupro? Do artigo 213 do Código Penal? Teve violência? Teve grave ameaça? Não, ele não praticou estupro. Ele não praticou estupro. Veja, nós temos que nos lembrar do artigo 217-A, que é estupro de vulnerável, só que não do caput, lá do parágrafo 1º. Porque o caput do artigo 217-A ele vai falar o seguinte, olha, estupro de vulnerável, manter conjunção carnal, praticar ato libidinoso contra menor de 14 anos. E aí a pessoa começa a pensar, o aluno pensa o seguinte, estupro de vulnerável é só para quem é menor de 14 anos. E se esquece do parágrafo 1º, porque o parágrafo 1º vai dizer que, olha, essas condutas do caput também será estupro de vulnerável se for praticado contra quem tenha doença ou enfermidade mental e não possua discernimento para a prática do ato. A Jéssica, o nome dela é Jéssica, ela tinha doença mental, enfermidade mental? Não. Ué, professor, então qual foi o crime que ele praticou? No mesmo parágrafo 1º do artigo 217-A, lá no finalzinho, depois de falar, olha, também é vulnerável quem tenha doença ou enfermidade mental e não tenha discernimento para a prática do ato sexual, ou que, por qualquer outra razão, não possa oferecer resistência. Então, em qualquer situação que a vítima não possa oferecer resistência para atos sexuais, ela é considerada vulnerável. A vítima bebeu demais, está completamente embriagada, vem alguém e abusa dela. Estupro de vulnerável. Mas essa vítima tem 30 anos de idade. Mas ela estava vulnerável naquele momento. Ela é vítima de estupro de vulnerável. A Jéssica estava dormindo. E durante o sono dela, ela pode oferecer resistência? Não, ela está vulnerável. Logo, Jailson praticou o crime de estupro de vulnerável. E a questão foi até gente boa, porque ela botou aqui, ó. Olha o parágrafo 1º aqui, ó, artigo 217-A, parágrafo 1º do Código Penal. Beleza? Portanto, este aqui é o nosso gabarito. Essa daqui foi uma questãozinha que eu fiz, galera, para vocês aí, ó, especial. João, maior imputável, no dia 1º de junho de 2019, praticou conjunção carnal e outros atos libidinosos com sua enteada de 13 anos. Em que pese as diversas condutas praticadas, João deve ser responsabilizado por apenas um crime de estupro de vulnerável. Veja, eu tenho a conduta aqui do João, que ele pratica conjunção carnal, mas além de praticar conjunção carnal, ele praticou também outros atos libidinosos. Então vamos lá, ele teve conjunção carnal, que é a introdução do pênis na vagina, mas além disso, ele realizou toques íntimos, ele praticou sexo anal com essa enteada de 13 anos de idade, pessoal. E aí? Ele responde por só um crime de estupro de vulnerável? Ou ele responde por 2 ou mais, quantos lá forem os atos libidinosos que ele tenha praticado contra a sua enteada? E aí? Pessoal, muita atenção. O crime de estupro, bem como o crime de estupro de vulnerável, são tipos mistos alternativos, tá bom? É um tipo misto alternativo.
No tipo misto alternativo, quando o agente ele pratica várias condutas no mesmo contexto fático, tem que ser no mesmo contexto fático, eu vou ter somente um crime. Um crime somente. Então, nesse caso, João ele realmente vai responder por somente um estupro de vulnerável. A questão está correta. Professor, mas no dia seguinte o João foi lá e estuprou novamente a sua enteada de 13 anos de idade. Opa, aí já não é o mesmo contexto fático. Aí ele vai responder por um novo crime de estupro de vulnerável. Beleza? Muito bem. Questão número 5. Sobre a parte especial do Código Penal, analisa as afirmativas a seguir, conforme a jurisprudência predominante. Os crimes contra a dignidade sexual serão processados mediante ação penal pública condicionada à representação, tendo em vista evitar a vitimização secundária, salvo no caso de estupro de vulnerável, hipótese em que a ação penal será pública e incondicionada e a pena será aumentada da metade se o agente for ascendente, padrasto ou madrasta da vítima. Olha o que já diz aqui a questão. Os crimes contra a dignidade sexual serão processados mediante ação penal pública condicionada à representação. Olha de quando foi essa prova, de 2019. Eu vou dizer para vocês, se essa prova tivesse ocorrido até o dia 23 de setembro de 2018, a assertiva estaria correta. Era assim realmente. Os crimes contra a dignidade sexual, muitos deles eram de ação penal pública condicionada à representação. Não mais. Todos passaram a ser de ação penal pública incondicionada. Pessoal, os examinadores já estão batendo nisso e podem apostar, eles vão continuar batendo mais nesse ponto, tá bom? Portanto, não se esqueça, crimes contra a dignidade sexual, mesmo aqueles que você para e pensa, poxa, mas esse aí é um crime tão pessoal, vai ter uma revitimização da vítima sem que ela queira, não interessa, não interessa. Crimes contra a dignidade sexual são crimes, passaram a ser crimes de ação penal pública incondicionada com o advento da Lei 13.718. Portanto, essa questão, número 5, está correta, né, pessoal? Errada, quer dizer, errada, obviamente errada, tá bom? Ela seria correta se fosse até 23 de setembro de 2019, hoje não. Hoje são todos crimes de ação penal pública incondicionada. Beleza? Tranquilo aí. Quem tiver com dúvida, vai lá no artigo 225 do Código Penal. Questão número 6. Sobre a parte especial do Código Penal, analisa a afirmativa a seguir, conforme a jurisprudência predominante. João, imputável, namora Maria de 13 anos. O namoro é de conhecimento de todos, inclusive dos pais de Maria. Numa determinada viagem de férias, João e Maria mantiveram relação sexual de forma consentida. Nessa situação, a prática de conjunção carnal consentida não afasta a tipificação do crime de estupro de vulnerável. Vem comigo. Tá dizendo que João namora a Maria tem 13 anos de idade. Eles vão para as férias lá e tudo mais, os pais sabem que eles são namorados, consentem com o namoro. A Maria, ela quer manter relações sexuais com o João. E aí, pessoal? João pratica conjunção carnal com Maria de 13 anos de idade. Ele responde pelo estupro de vulnerável? Vocês vão lembrar da exceção de Romeu e Julieta. Lembra da exceção de Romeu e Julieta? Que nós tratamos nas aulas? A exceção de Romeu e Julieta é um entendimento que vem do direito comparado, vem lá dos Estados Unidos dizendo, olha, se eu tenho uma relação consentida entre duas pessoas, sendo que uma delas é um vulnerável, mas a idade entre elas não ultrapassa 5 anos, esse agente ele não deve responder pelo estupro de vulnerável. Então aqui, ó, vamos dizer que João tivesse 18 anos de idade. Tá bom? Vamos dizer que ele tinha 18 anos de idade. De acordo com a exceção de Romeu e Julieta, ele não teria praticado esse crime. Por quê? Porque ele tem 18, Maria tem 13, eles se amam, eles são apaixonados, a relação sexual é consentida, não há que se falar em estupro de vulnerável. Qual que é o grande problema, pessoal? Qual que é o grande problema? Que eu falei para vocês, a exceção de Romeu e Julieta não é adotada no direito penal brasileiro. Não é aceita no direito penal brasileiro. Portanto, ainda que sejam dois pombinhos aqui, João com 18 anos, Maria com 13 anos, ainda que João, a questão nem fala, mas ainda que João tivesse 18 anos de idade, ainda assim ele deveria ser responsabilizado pelo estupro de vulnerável. Professor, isso é um absurdo.
Não interessa. É isso que vocês têm que levar para a prova de vocês. Para configurar o estupro de vulnerável, não importa se essa relação foi consentida, não importa se os pais apoiam, não importa se a vítima de 13, 12, sei lá a idade dela, já tenha mantido relações sexuais anteriores, não importa, será estupro de vulnerável, beleza? Portanto, a questão está correta. É isso aí, beleza? Questão número 7. Julgue os itens a seguir com base no Código Penal e na jurisprudência do STJ. Um indivíduo poderá responder criminalmente por violação sexual mediante fraude, caso pratique frotteurismo. Nossa, que palavra é essa? Contra uma mulher em uma parada de ônibus coletivo, lotada, sem o consentimento dela. Bem, você consegue matar essa questão facilmente se você sabe o que é esse frotteurismo. Pessoal, frotteurismo vem da palavra de frotter, que significa esfregar. Esfregar em francês. Vocês vão lembrar, a gente tratou sobre isso daqui na nossa aula. E se você sabe o que é frotteurismo, você consegue matar a questão. Veja, questãozinha de 2019. Veja, uma questão que caiu para juiz. E é essa ordem que segue os concursos públicos. Primeiro cai para juiz, cai para Ministério Público e depois vai caindo para os próximos concursos. Então lembre dessa palavrinha, frotteurismo, esfregar. É o esfrega-esfrega, aquelas imagens que às vezes a gente vê aí na internet de um cara, do safadão lá no meio do ônibus, esfregando na moça que está sentada, esfregando no braço dela, a moça que está sentada no ônibus. Ou então, passando a mão ali, ó, deixando a mão solta, esfregando nos seios dessa moça. Ou então, de alguma maneira, como mostra aqui na parada de ônibus, ele encostando nela, esfregando nela, muitas vezes nas nádegas da mulher. Professor, mulher pode ser sujeito ativo desse crime também? Pode, claro que pode. É um crime comum. Tanto homem quanto mulher podem ser sujeitos ativos. Só que é bem mais comum a gente ver homem praticando esse delito. Mas então qual que é esse delito? Qual que é? A questão fala aqui pra gente que é a violação sexual mediante fraude. Houve alguma fraude aqui? Esse cara que fica se esfregando contra uma mulher na parada de ônibus, isso daí é fraude? Claro que não. Claro que não. Nós temos um estupro? Também não houve violência ou grave ameaça. Pessoal, nós vamos ter aqui aquele novo crime, aquele crime que não existia antes de setembro de 2018, que é o crime de importunação sexual. Importantíssimo saber e conhecer bem esse delito. Havia muitas situações, né? Como eu falei com vocês, já havia muitas situações que você tinha que acabar enquadrando numa contravenção penal, que inclusive foi revogada por essa mesma lei 3.718. Então, aquela situação que acontecia do homem ejaculando contra uma mulher dentro do ônibus. Um homem que se masturba olhando para uma mulher em local público. Veja, todas essas situações não tinha violência, não tinha grave ameaça, algumas delas não tinha contato físico entre autor e vítima. Como é que você imputava isso? Não tinha crime. Você tinha que botar numa contravenção penalzinha lá, que era uma importunação sexual, que era um crimezinho chulo. Um crime não, uma infração penal fraquíssima. Uma contravenção penal. Chegava o cara na delegacia, ele assinava o termo circunstanciado, o termo de compromisso de comparecimento e ia embora na mesma hora. Na mesma hora, agora não. A gente tem um crime de importunação sexual, pena de 1 a 5 anos de reclusão, pessoal. Aí o negócio ficou mais sério. Então, esse crime aqui é extremamente relevante, infelizmente, muito praticado, então a gente tem que estar bem ligado a ele. E como é um crime novo, com certeza já está caindo nas provas e vai cair cada vez mais, beleza? Outras situações que podem configurar importunação sexual, o cara na balada, que chega na balada e simplesmente começa a acariciar as nádegas de uma mulher na balada lá, tá no meio da festa, pega nos seios da mulher, nas nádegas da mulher, ou então lasca um beijo lascivo contra a vontade da mulher. Veja, não teve violência, não teve grave ameaça, a gente não vai dizer que é estupro. A gente vai dizer então que é importunação sexual, tá? Mas cuidado, o beijo lascivo, ele é considerado um ato libidinoso. Então se o agente, ele usa de violência ou grave ameaça contra a vítima, para então lhe desferir um beijo lascivo, aí sim pode configurar estupro, mas tem que ter a elementar grave ameaça ou violência, beleza? Muito bem, portanto, a questão número 7 está, obviamente, errada. Questão número 8.
de promotor a respeito de crimes contra a dignidade sexual, assinale a opção correta. Para a configuração do crime de estupro de vulnerável, é relevante, na avaliação da tipicidade da conduta, averiguar a existência de relacionamento amoroso entre a vítima e o agente. É relevante? Já falei para vocês, claro que não. Estupro de vulnerável, ainda que sejam 2 pombinhos, o agente vai responder pelo estupro de vulnerável. Então, não é relevante. Letra B. O STJ pacificou o entendimento de que, com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, eventual consentimento da vítima afasta a tipicidade do estupro de vulnerável. De novo, não interessa se haja consentimento da vítima, mesmo em relação à vítima com deficiência mental, enfermidade mental. Se ela não possui discernimento para a prática do ato sexual e alguém vem e pratica com ela esse ato sexual, vai responder pelo estupro de vulnerável. Beleza? Lembrando que é necessário haver tanto a doença mental quanto a ausência de discernimento para a prática do ato. A lei não quis proibir que pessoas doentes mentais ou enfermas mentais venham a ter relacionamento amoroso, não. Tá? Então, vamos supor que um agente, uma pessoa, se apaixona por outra, uma pessoa normal, sem nenhuma doença, se apaixona por uma outra pessoa que tem a síndrome de Down. E se apaixona por ela mesmo. E começam a ter um relacionamento amoroso. E vem a praticar relações sexuais. Ele praticou um crime? Ele praticou estupro de vulnerável? Depende. Síndrome de Down é considerado doente mental, enfermo mental? Sim, é considerado. Só que no caso concreto, essa pessoa que tinha síndrome de Down, ela tinha discernimento da prática do ato sexual? Se ela tinha discernimento, no caso concreto, obviamente tem que ser avaliado isso, às vezes até com perícia. Se ela tinha discernimento, não há crime. Mas, se ela não tinha discernimento para a prática do ato sexual, aí sim o agente pode vir a responder por estupro de vulnerável, beleza? Letra C. Em regra, o crime de importunação sexual pode ter como agente passivo pessoa vulnerável, dados a especificidade da conduta e seu caráter de crime não subsidiário. Pessoal, importunação sexual 215A, nós falamos sobre ele aí na questão passada. Pode ter como agente passivo pessoa vulnerável? Não, pessoal, não pode. Se o agente passivo for uma pessoa vulnerável, já vai recair lá no artigo 217A, estupro de vulnerável. Além disso, a importunação sexual é sim um crime subsidiário. A gente vai aplicar o crime de importunação sexual, o artigo 215A, quando não for possível aplicar, no caso concreto, um delito mais grave. Letra D. Caracteriza o crime de assédio sexual. Lembra, assédio sexual, já vai lembrar da hierarquia, chefe com relação ao subordinado, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Então, caracteriza o crime de assédio sexual a conduta do médico ginecologista, de novo, aqui ó, que durante atendimento pratica ato libidinoso contra a paciente, aproveitando-se do consentimento dado por ela para a realização de exame ginecológico. Errado. Isso daqui não é assédio sexual coisa alguma, isso daqui é violação sexual mediante fraude. Beleza? Letra E, portanto, vai ser o nosso gabarito, mas o que diz a letra E? Em se tratando de crime de estupro em que a vítima seja maior de 18 anos de idade e plenamente capaz, a ação penal é pública e incondicionada, ainda que não tenha ocorrido violência real na prática do crime. Verdade. O estupro, em qualquer hipótese, vai ser de ação penal pública incondicionada. Havia um questionamento, né? Inclusive a gente tem súmula sobre isso, dizendo, olha, quando é praticado com violência real, ou seja, quando o estupro é praticado com violência ali, batendo na pessoa, não há que se falar em ser de ação penal pública condicionada à representação. Essa súmula perdeu validade, pessoal. Ela continua válida, na verdade, mas ela perdeu efeito prático, porque agora a própria lei já vai falar, olha, estupro é um crime de ação penal pública incondicionada, beleza? Portanto, nosso gabarito é exatamente letra E. E questão número 9, deverá responder por crime de assédio sexual o líder religioso que... Olha só, estamos diante do assédio sexual. Assédio sexual, relação de hierarquia, relação de subordinação, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Então deverá responder por crime de assédio sexual o líder religioso que no âmbito ecumênico, por reiteradas vezes, importunar fiel para que realize ato de natureza sexual. Ou seja, o pastor em relação à fiel, o bispo, o padre com relação à fiel, ou mesmo a bispa, né, a pastora com relação ao fiel ou à fiel, não importa aqui, pessoal, quem é autor, quem é vítima, se a relação é homossexual, heterossexual, todo mundo pode ser autor, todo mundo pode ser vítima. Caracteriza assédio sexual
A grande questão que a gente tem que analisar é a seguinte: existe relação de hierarquia entre um líder religioso e o fiel? Não. Não. Hierarquia vai se dar lá na esfera pública, né? Na esfera pública. Existe relação de ascendência inerente a cargo, emprego ou função? Ou seja, há uma relação aqui de subordinação entre o outro? Também não. Também não. Então, galera, nada que ver aqui com assédio sexual. Essa situação do líder religioso em relação ao fiel, beleza? Ainda que tenha sido aí uma situação que tenha causado um constrangimento, alguma coisa do tipo, não vai ser considerado crime de assédio sexual. Vamos lá, agente que, se valendo de lotação elevada em veículo de transporte público, praticar ato libidinoso sem o consentimento da vítima. Que crime é esse? Importunação sexual, artigo 215-A. Não vai ser assédio sexual. Letra C. Indivíduo que constranger a vítima em ambiente virtual a se expor ou a praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Também não, pessoal. Isso aqui não vai ser o crime de assédio sexual. Cadê a relação de hierarquia aí? Cadê a relação de subordinação? Indivíduo que constrange a vítima em ambiente virtual, como que se deu esse constrangimento? Esse constrangimento se deu mediante violência, mediante grave ameaça? Se foi mediante violência ou grave ameaça, há uma doutrina que entende que até seria o tal do chamado estupro virtual, tá bom? Esse estupro virtual ainda está sendo muito discutido na jurisprudência, se caberia esse estupro virtual ou não, mas, a princípio, aí a jurisprudência já tem começado a aceitar que se trata, sim, de um estupro virtual. Mas como que se deu esse constrangimento? A questão não fala pra gente se foi mediante violência, se foi grave ameaça. De qualquer maneira, a gente não vai ter aqui o crime de assédio sexual. Letra D. Sujeito que praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal com vítima alcoolizada, incapaz de manifestar livremente sua vontade. Se é praticado um ato libidinoso diverso da conjunção carnal, ou ainda que fosse uma conjunção carnal, com uma vítima incapaz de manifestar livremente sua vontade, eu tenho, pessoal, o artigo 217-A. É um estupro de vulnerável. E letra E. Empregador que, fora do ambiente laboral, constranger funcionário a conceder favorecimento sexual, valendo-se de sua condição hierárquica, empregador superior hierárquico em relação ao funcionário, constrangimento, é exatamente isso. Esse será o assédio sexual. Lembrem o que eu falei com os senhores e as senhoras a respeito do assédio sexual. Muitas vezes o assédio sexual, ele vem acompanhado de promessas. Olha, vai lá para casa. As chances de você ter conseguir o cargo de chefia que você tanto almeja, ganha alguma chance aí. Entendeu? Então, uma promessa de melhoria salarial, uma promessa de conseguir o cargo tão almejado dentro da empresa. Então, muitas vezes ele vai ser acompanhado de uma promessa, muitas vezes ele vai ser acompanhado de uma ameaça. Vamos lá para casa. Caso contrário, eu vou te demitir. Ou então, ainda que você deixe isso subentendido, vamos lá para casa, senão você vai ter problemas no trabalho. Ainda que deixe isso subentendido, esse poderá ser um assédio sexual. Então, vamos lá, para que fique bem claro. Muitas vezes o assédio sexual ele vai ser acompanhado de promessas, vai ser acompanhado de ameaças, mas não é necessário, não é obrigatório para configurar o assédio sexual que haja uma promessinha, que haja uma ameaça desse tipo, não é necessário. Muitas vezes vai ser, mas não é necessário, beleza? O assédio sexual ele vai se consumar com um mero constrangimento. Então, se o agente ele passa a constranger a vítima para que pratique atos sexuais com ele, em razão da sua ascendência inerente a cargo, emprego ou função, em razão da sua superioridade hierárquica, vai estar configurado o crime de assédio sexual. Beleza, pessoal? Então, nosso gabarito aqui, letra E. E com isso, vem comigo, nós finalizamos essa aula de exercícios. Um grande abraço, até a próxima.